Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa noite. Ei, Júlia. Ei, Luiz. Luiz, rapidíssimo aqui, Luiz. Muito bem. Boa noite para quem está entrando aí. Luiz, já aceitei sua solicitação. Vamos ver se chegou aí. Olha, Chegou, só que tá tudo muito escuro. beleza. Boa noite, Omar. Boa noite. Deixa eu Enquanto o Luiz acender a ajeita a luz aqui. luz aí, pessoal, vou dar as boas-vindas aí para quem está entrando e agradecer, claro, muitíssimo ao Luiz por ter aceito esse convite. Né? Na verdade, Omar, era para a gente. Diga. eu que te agradeço. Vou dar boa noite para todo mundo aí. Muito obrigado pela Ah, oportunidade. Prazer é isso falar aí. com gente diferente, né? Com gente que pensa fora da nossa caixinha, né? Um prazer É isso enorme. aí. Muito honrado Aliás, com o convite. né, um dos objetivos das nossas lives também é esse, né, é trazer para os nossos alunos, para as pessoas interessadas em dança de uma maneira geral, outros olhares, né, outros pontos de vista, outras abordagens, né, em É, relação à dança e a assuntos que se relacionam, que dialogam com a dança. Né? é. O Luiz já era para a gente ter estado, já era para a gente ter feito essa live há algumas semanas, aí a gente foi, tinha o Desencontrou, problema né? da agenda dele, problemas da nossa agenda, e ela chegou numa excelente, a live chegou numa excelente hora também, porque na sexta-feira a gente teve uma live deliciosa com um casal que eu acho que está até aqui nos assistindo, a Lu e o Sávio, falando sobre muitos dos assuntos que eu acho que a gente vai abordar hoje também. Então, Uhum. foi legal, na verdade, né, esses acasos aí terem adiado o nosso encontro para que a gente pudesse estar aqui hoje. O Luiz, ele é Bacana. marido da Júlia, que é fisioterapeuta, uma excelente fisioterapeuta, com quem também eu dividi uma live algumas semanas atrás. E antes mesmo, eu acho, da gente ter conversado com a Júlia, o Luiz já tinha sido sugerido como um excelente convidado aí para estar aqui hoje conosco. Então eu vou Gentileza começar sua. apresentando o Luiz aí para vocês, né, pelas minhas palavras, e depois aí eu gostaria que o Luiz se apresentasse aí para vocês, falando quem ele é. Eu acho que todos já sabem que o Luiz é psiquiatra, né? E além de psiquiatra, eu sei que o Luiz é músico, então ele transita aí entre a psiquiatria e a área artística, o que é maravilhoso, né? Que, aliás, é uma das coisas que eu queria saber dele daqui a pouco, é isso, né? A importância desse trânsito, né? Entre a psiquiatria e a arte, a importância que as pessoas, né, transitem entre as suas vidas profissionais e a arte. Eu sei também que o Luiz é colecionador de carros antigos, né? O que também eu acho que deve ser muito importante para manter a saúde mental, Com né? certeza. Ter um hobby gostoso assim. E o Luiz, quando eu o conheci, porque a gente tem a minha esposa, amiga, colega da esposa dele, enfim, a gente tem uma relação, enfim, a gente se conheceu também por causa disso, né, dessas coincidências. E quando Uhum. eu o conheci, eu fiquei sabendo que ele e a Júlia tinham assistido o espetáculo de Carne e Sonho e tinham se apaixonado pelo espetáculo de Sensacional. Carne e Sonho. Isso, assim, muitos anos antes da gente se conhecer pessoalmente, né? Ô, João Mar, Então, só foi te muito... interrompendo Ah, aqui, só te interromper um minutinho, parece que a minha imagem não tá boa. O pessoal tá falando, eu vou sair do Wi-Fi aqui e vou entrar no 4G para ver se melhora. beleza, beleza. Outro dia, eu estava fazendo uma live com uma outra pessoa que a imagem dela ficou fixa o tempo inteiro, inclusive, porque a conexão dela não estava boa. Mas a voz chegava normalmente. Então, Agora melhorou? melhorou um pouco, Então tá melhorou um bom. pouco.
Mas é o que eu estava dizendo. Mais importante do que a imagem é que as pessoas te escutem. Eu estava te escutando normalmente. Né? Tá certo. Então, sem mistério. E se der algum problema também, a gente volta, a gente para, volta, reconecta, sem mistério. Tá bom? Tá bom. Então, Luiz, se apresente um pouquinho para a gente, fale um pouquinho para a gente quem é o Luiz, psiquiatra, artista. Bom, Gilmar, eu acho que você já fez uma apresentação excelente aí. Eu sou Luiz Augusto Malta, sou médico pela UFMG, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Tenho uma experiência grande aí com consultório particular, desde 2003, né? Alguma experiência com perícia criminal também, mas o foco é mesmo consultório. E, igual você já adiantou, né, tem algumas coisas aí que a gente gosta de fazer extraprofissionalmente, principalmente piano, né, que é o instrumento que eu escolhi. E esse universo do automóvel antigo, né, chamar de colecionador é meio pretencioso, né? Mas a gente é antigo automobilista, né? Gosta Uhum. de cultura automotiva, de transitar nesse universo aí. Então, estou à disposição. Acho que vai ser um prazer conversar. Alguém me ligou aqui, aí quando liga acaba que interrompe. E Ah, tá. provavelmente era telemarketing. Vamos lá. Mas, Vamos lá, Luiz. Você segue trabalhando agora, continua atendendo pacientes presencialmente, online? Como é que tem sido isso? no mês de abril, final de março e 2 primeiras semanas de abril, houve uma demanda muito grande de pacientes online. Estava todo mundo meio sem saber o que pensar dessa crise toda, né? Dessa crise social toda. Mas a maioria agora tem sido atendimento presencial mesmo, com todos os cuidados, né? Distanciamento de horário entre os pacientes e tudo. Mas eu diria que 80% do atendimento já voltou a ser presencial. Uhum. E o que você tem sentido dos seus pacientes em relação a esse momento, né? Em relação à saúde mental, né? Como que tem sido isso? O que você tem para nos contar sobre isso? Ô, Jomata, todo mundo. Se existe uma palavra que define a situação atual hoje, é incerteza, né? A Uhum, única certeza que a gente tem é que nada vai ser como antes, né? E muita uhum, gente já está chamando aí de o novo normal, né? Esse uhum, distanciamento social, essa diminuição do lazer fora de casa, né? Todo mundo tentando se reinventar aí dentro de casa e restrição econômica, né? Uma série de problemas aí. Mas sim. o que predomina é a incerteza, né? Não necessariamente pessimismo. Acho que tem muita gente enxergando oportunidade aí nessa sacolejada que a nossa sociedade está tendo, mas a incerteza é o que predomina, né? Sim. E as pessoas, em relação à saúde mental, né? Como que todas essas questões econômicas, as incertezas, as inseguranças e tudo mais, o que você tem visto que as pessoas têm buscado para manter a sua sanidade mental, digamos assim? As pessoas estão muito ansiosas, né? Eu acho que o modo de operar da nossa sociedade antes do coronavírus era muito gerador de ansiedade, né? Então, horários muito apertados, agenda muito cheia, excesso de compromisso e tudo mais. Na medida que isso foi retirado, que as pessoas estão mais em casa, estão com mais tempo livre, tudo, é natural que num primeiro momento elas não saibam o que fazer com esse excedente de ansiedade, né? Fica uma ansiedade meio sem ter Aham, para onde ir, né? Não é ansiedade porque está engarrafado no trânsito, não é ansiedade porque tem que estar no escritório às 7 horas da manhã, não é ansiedade porque tem que buscar a menina na escola, mas a ansiedade continua ali, né? Ela só sim. não tem onde se direcionar, né? Aham, E aí, esse excedente de ansiedade é que tem preocupado muito sob o nosso ponto de vista, tem preocupado muito as pessoas, né? Por, o que, que eu vou fazer, né? aham. Então, Dançar. você está ansioso por alguma coisa Aham, é uma coisa, né? Já é um sofrimento. Agora, você estar ansioso
E não saber onde joga essa ansiedade é que é muito preocupante, né? O que a gente tem notado é que o alcoolismo, por exemplo, aumentou demais, né? Enfim, qualquer manifestação ansiosa aí, né? Sim. É interessante esse ponto de vista, né? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque quando né, você sabe por que você está ansioso é uma coisa, né? Quando você não sabe, né? Onde e como canalizar isso. Mas eu estava brincando aqui, mas me fala, se tem um fundo de verdade. Dançar ajuda? Demais, demais. Qualquer forma de relacionamento com sua subjetividade é a coisa que mais ajuda um quadro ansioso, né? Uma das coisas que eu mais repito aqui no consultório, o Jomar, é que a ansiedade é um componente normal do psiquismo, né? Todo mundo é ansioso. Se o aluno não fica ansioso por causa da prova, ele não estuda, né? Se o ser humano não fosse ansioso, a gente estava nas cavernas até hoje, né? Então é essa energia, essa coisa que faz a gente ir para frente e tal. Agora, por causa do consumismo, né, do materialismo, tudo, a gente desaprendeu muito a lidar com a nossa subjetividade. A gente tende a identificar a ansiedade como doença, né? Quando, na verdade, a ansiedade é uma coisa que está ali o tempo inteiro, né? Claro que uma ansiedade excessiva, um transtorno ansioso, é uma doença que tem que ser tratada, não tem a menor dúvida. Mas a maioria das manifestações ansiosas, ela se deve a uma perda da capacidade nossa de lidar com a nossa subjetividade. E aí é que entra a dança, que entra a música, que entra o carro antigo, que entra as artes, né? Para a gente poder dar uma equalizada nisso tudo aí. Você também precisa disso? Você falou da música. Principalmente o psiquiatra. Sim. E você estava falando da ansiedade como sendo uma coisa normal, né, para o aluno quando vai fazer uma prova, por exemplo. Por um instante até me pareceu que você ia falar sobre uma situação com a qual a gente lida ou lidava diariamente, né, nas nossas aulas presenciais, que é o aluno que vai fazer aula de dança e que ele fica super ansioso, né? Porque ele está ali exposto, né? Uma aula de dança é algo que talvez, para quem não está acostumado, né? Para o aluno que nunca experimentou uma aula de dança, e muitas vezes para o homem, a gente percebe que isso acontece muito mais, às vezes, do que para a mulher, lidar com o corpo ali, expor a sua dificuldade corporal ali numa aula de dança, né? Isso gera muita ansiedade. E a gente vê que esse é um dos principais fatores que talvez barrem a chegada de alunos para dançar. E eu falo muito por mim, inclusive, que era muito tímido, ainda sou tímido, mas era muito mais. E eu falava, inclusive, que eu não gostava de dançar. E, na verdade, depois eu descobri que não é que eu não gostava de dançar, né? Eu tinha vergonha de dançar, então eu falava que eu não gostava, né? E eu percebo, né, claramente, eu sinto assim, eu me vejo em vários alunos, né, na mesma situação, assim, eu me lembro, né, de quando eu comecei a fazer aula e aquela ansiedade, aquele medo, né, da exposição ali, que eu ainda brinco, eu falo, é diferente de uma aula de matemática que você está ali sentado na sua carteira e ninguém está vendo se você está entendendo ou se você não está entendendo nada. Você pode ficar a aula inteira ali sem entender nada e ninguém vai perceber, né? A não ser que o professor te faça uma pergunta. Agora, numa aula de dança, você está ali exposto o tempo inteiro. Se você não está entendendo nada do que está sendo ensinado, todo mundo já vai reparar, porque você não vai estar conseguindo fazer o movimento, né? Então, isso é mais um fator que gera ansiedade, né? Pois é, e a ansiedade amplifica essa percepção. Sim. Né? Você está fazendo uma coisa errada, você deu um passo errado, você fez um movimento errado, está errado, ok. Mas a dança continua. A beleza está justamente na imperfeição. Agora, enquanto você está ansioso, você amplifica aquilo de uma forma que te trava, né? Que te paralisa. Que é aquela sensação que os alunos têm, né, que as pessoas têm, de que está todo mundo me olhando. Né? Ou seja, todo mundo reparou, né, no erro que você cometeu. Da sua parceira, né? Sendo que, na verdade, você está ali na escola e todo mundo erra o tempo inteiro, né? E isso é uma coisa natural, né? Mas a sensação que a ansiedade amplifica, como você bem disse, é isso, né?
de que o seu erro foi visto por todo mundo e que, né, ninguém ali erra, só você, né? que errou, né? Só você que errou, né? E foi uma coisa gravíssima, né? Sim, sim. E essa ansiedade, por exemplo, quando você está numa aula teórica, por exemplo, você acha que enfim, ela é menor do que quando você está numa aula prática ali de dança que você está exposto? Isso depende muito da estrutura de personalidade de cada um, né? Tem gente que Uhum, gosta de exposição, tem gente que não vê isso como um gatilho para a ansiedade. Você falou da uhum, Júlia aí, minha esposa, né? A Júlia tem uma vocação para palco, né? Para público, que eu acho uhum, uma coisa impressionante, né? uhum, E enquanto que tem gente que é mais o que a gente chama em psiquiatria de evitativo, né? A pessoa evita essas situações de exposição. uhum. Isso vai depender de cada um, né? E, por outro lado, tem gente que diante de uma planilha, né? Diante de uma tarefa chata, uma tarefa enfadonha, tudo fica muito mais ansioso do que ficaria num palco, né? Então não dá para generalizar, não vai depender da estrutura de personalidade de cada um. Sim. E você percebe no consultório assim que as pessoas têm buscado realmente essas formas, como você ainda brincou aí, né? O hobby do carro antigo, é a dança, é a música, é o piano e tudo mais. Elas têm buscado e os profissionais de saúde têm recomendado isso como forma de amenizar esses problemas? Ô, Jomar, as pessoas não buscam isso assim nominalmente, né? As pessoas vêm ao consultório de um psiquiatra inicialmente para tratar um eventual transtorno psiquiátrico, né? A maioria das vezes um transtorno depressivo, um transtorno ansioso. Mas muitas vezes, eu diria que mais da metade das vezes, o que a gente percebe é que uma medicação, um antidepressivo, um ansiolítico, o que for, não responde àquela angústia do paciente. O paciente está buscando alguma coisa a mais ali que ele não sabe o que é. E Uhum, aí cabe a um profissional que tem uma certa sensibilidade, né, e tudo para direcionar. Poxa, será que não falta na sua vida? Vamos sair um pouco das artes, né? Não falta ter uma turma de amigos, não falta uhum, um esporte, não falta, uhum. né, qualquer coisa que dê cor, né, para a Sim, existência dele. E aí, é sim. claro que dança, música entra nesse cardápio, né? Sim. E a ansiedade por ter que lidar com a vida digital, a vida online, o home É. office, não somente o home office, mas, por exemplo, né, uma aula que a pessoa fazia ali presencial, de repente ela tem que baixar um aplicativo e vem aquela ansiedade que, nossa, eu não vou conseguir, eu nunca mexi com isso, vai ser muito difícil, não vai dar certo. Sendo que, na verdade, é muito mais simples do que a gente pensa, né? Isso É, também você acha que rola muito? demais, demais. O novo é gerador de ansiedade, né? Qualquer Uhum, novidade, qualquer. O que é a zona de conforto, né? A famigerada zona de conforto. É você estar num lugar que não te gera ansiedade. Você está ali confortável, você sabe exatamente o que esperar de tudo, né? uhum, Pessoa que todo dia acorda no mesmo horário, vai para o escritório, faz o que tem que fazer, volta, janta, assiste televisão, dorme, no dia seguinte tudo de novo, ela está numa zona de conforto, ela sabe o que esperar, a não ser que tenha um fator uhum, imprevisível aí. Então, o que acontece é que essas plataformas digitais, a não ser para quem já trabalhava com isso, tirou todo mundo dessa zona. Né? uhum, Tá todo mundo tendo que se expor ao novo, se expor ao desafio, a sair da zona de conforto. Sair da uhum, zona de conforto nada mais é do que ficar ansioso, né? Mas uma ansiedade boa, uma ansiedade positiva, uma ansiedade que vai te instigar. Se essa uhum. ansiedade está te paralisando por algum motivo, você precisa de ajuda, né? Tem que ser essa ansiedade que põe para frente, não que te paralisa. Uhum. E você falando dessa imprevisibilidade assim também, né? De repente aparece o imprevisível que vai te tirar dessa zona de conforto. Isso já me levou para um outro assunto, assim, fazendo um paralelo com o espetáculo, né? É, é legal que eu costumo, nos cursos que eu ministro, de criação coreográfica, de composição, enfim, quando eu vou criar algum trabalho, é legal que você falou, eu fiz esse raciocínio assim, a gente busca por levar para o público o imprevisível.
né, por tirar o público da zona de conforto. Quando você leva para o público somente o que é previsível, né, ok, ele até gosta, sorri, aplaude, mas é quando você leva o imprevisível para o público, né, que você o tira da zona de conforto, que, né, nós, como artistas, como criadores, a gente atinge o objetivo. Né? Exatamente. É engraçado que aí é o contrário. Né? Aí o gostoso é quando acontece o imprevisível. Né? E você sabe, você como artista, como administrador de espetáculos, você sabe, não existe um espetáculo igual ao outro. Sim. Então, se eu for 10 vezes no seu espetáculo, eu vou ver 10 espetáculos diferentes. Sim. Né? E a beleza está exatamente nesse imprevisível, né? Nesse improviso, nessa coisa de não deixar a peteca cair ali no calor do momento. Né? Sim. Por isso que o espetáculo ao vivo não morre. Né? Porque se fosse uma coisa previsível, bastava gravar, vender e pronto. Né? Exatamente. Que é de surpreender o público, Exatamente. criar impacto, né? E tudo mais. Você tem, como é que é? Você tem um canal do YouTube, não é isso? Você tem levado alguns conteúdos digitais também. Esse canal já existia antes ou foi a partir desse momento da pandemia, do pandemônio que que ele surgiu? Não, foi por causa da quarentena. Foi na primeira semana de quarentena. Sim. Eu falei, poxa, vamos levar alguma coisa, né, para dar um norte para as pessoas. As pessoas estão muito perdidas, né? As pessoas não estão tendo acesso à ajuda, né, e tudo. E deu certo. Falar para uma câmera é um negócio desafiador, imprevisível no início, mas depois a gente tenta dominar a técnica, né? E está tentando subir lá 2 vezes por semana um conteúdo mais sistematizado sobre isso aqui que a gente está falando. Né? Sim. Que nem tudo é doença psiquiátrica, nem tudo é toma esse remedinho que vai resolver. Tem muito mais do que isso no conhecimento da psiquiatria clínica, né? Sim. Então, tentar transitar por essas subjetividades aí, fazer a pessoa enxergar isso, é nosso objetivo lá no YouTube. Essa patologização, né? Não sei se é essa mesma palavra, né? Que é algo, a meu ver, relativamente recente, né? E que, de certa forma, também leva as pessoas a esse um conforto, assim, não sei se eu estou falando bobagem, mas um conforto assim, ok, eu estou com esse problema, eu estou sentindo essa dificuldade, então eu vou ali, eu vou ter um remédio que vai resolver isso. Né? E eu vejo muitas vezes na escola as pessoas que, né, a gente fica muito feliz quando as pessoas chegam lá e falam, olha, a gente percebe que a situação foi mais ou menos essa. Né? Eu estava com um transtorno depressivo, ansioso, etc., e busquei uma solução médica, psicanalítica, né? E o que me recomendaram foi isso, foi vir aqui dançar. Né? É isso aí. A gente fica muito feliz quando a gente consegue, então, né, cumprir esses objetivos, né? Amenizar esses incômodos, digamos assim. Né? É mais ou menos por aí, né? É o que eu falei. No início, ensinar, reensinar, né? Fazer a pessoa reaprender a lidar com as próprias subjetividades, com as próprias angústias, com os próprios limites, né? Que é a beleza da vida, é isso, né? Você lidar com essa coisa que você não explica direito, né? Se a explicação está toda num remedinho, aí não vale, né? Não perde a graça, e as pessoas estão muito frustradas com isso, né? E a dança acaba levando para as pessoas também. Outro dia eu recebi uma mensagem muito bonita, que eu fiquei muito tocado, de uma aluna, né? Um depoimento dela, nos agradecendo se ela citava diversos momentos pelos quais ela passou, né, em aulas conosco, em momentos que nós, que somos profissionais da dança, que somos professores, às vezes a gente é cotidiano, assim, né? Um exercício, uma dinâmica que você faz na aula, um movimento que você ensina, enfim. E aí que a gente se dá conta do quanto isso é importante, do quanto isso traz benefícios para a pessoa. Por exemplo, né? Ela citava um momento em que a gente tinha que passar pelas pessoas do grupo, tocando as mãos, sentindo, tentando identificar qual que é a mão do seu parceiro. Quer dizer, ali, de olhos fechados, né? É o que eu ainda brinco. Hoje mesmo eu levei minha filha no dentista
E eu ainda estava falando outro dia, falando assim, eu adoro ir no dentista, porque o dentista ele me obriga a parar. Né? Então eu tenho que parar, eu não posso usar o celular, eu não posso atender o telefone, eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar ali quieto, de boca aberta, enquanto ele trabalha, ele faz o tratamento em mim. Né? Então, assim, é mais ou menos isso, assim, aquele momento da aula de dança, a gente vê que as pessoas, né, elas estão ali e é um momento que, poxa, ela falava assim, que ela não se lembrava a última vez que ela parou, fechou os olhos para sentir a mão de uma outra pessoa. Ela não se lembrava a última vez que ela parou para caminhar por uma sala, observando as coisas que estão ao redor, né? Realmente com essa presença, né? Esse sentido assim, de estar presente ali, observando de olhos abertos, observando as pessoas, escutando a música, né? Ela nunca tinha, ou há muito tempo, ela não parava para escutar uma música com aquele nível de atenção, né? Ou de estar ali com o seu marido abraçada, né? Realmente conectada. Não um abraço cotidiano, assim, mas um abraço realmente conectado. Né? Então, esses momentos que eu acho que são, às vezes, mais importantes para as pessoas, é o que eu percebo assim, nas salas de aula, de dança, e agora, sim, também online, apesar da ausência do toque físico, né? Mas é o momento dela estar ali presente e tal. Isso eu acho que leva muito mais benefícios para as pessoas do que a própria técnica, né? O dançar em si. Você... Pode falar. Não, a técnica, ela é quantificável, né? A técnica é uma coisa que você mede. Uma pessoa dança bem, uma pessoa dança mal, uma pessoa assim, assado e tal. Agora, a energia que está em torno daquela técnica que é o bacana, né? Isso acontece demais. Aqui eu acho que, por mais diferentes, as nossas profissões são muito parecidas, né? Porque a gente desperta a pessoa para essa coisa além da técnica, né? Além de um diagnóstico, além de um tratamento, além de dançar bem, fazer aquele passo, fazer aquele giro, aquela coisa. É você aprender a entrar no universo do outro, sentir a energia do outro, entender o limite do outro, entender seu próprio limite, entender a expectativa do outro. Isso tudo é mágico, porque é uma coisa só. Né? Às vezes você vê esse relato dessa paciente, dessa aluna sua, fala muito disso, né? Às vezes um momento que não representou nada para você, você nem lembra, foi tudo para ela. Sim, né? sim. E tem o oposto também. Às vezes o aluno te realiza de uma maneira, né? O paciente te realiza de uma maneira que ele nem sabe. Ele nem tem ideia do que ele nos despertou, né? Exatamente. Então, transitar nisso aí, eu acho que nossa profissão é abençoada. E tem as relações também, né? Ou seja, em vez de a gente falar, ou não falando somente do indivíduo, mas falando das relações interpessoais, né? Na live de sexta-feira, foi uma live especial do Dia dos Namorados, em que eu estava com um casal de alunos antigos, alunos, amigos, pessoas muito queridas, e eles falaram várias coisas muito bonitas, metáforas de como, né, situações pelas quais eles passaram, aprendendo a dançar, né, fazendo essa metáfora entre, né, a relação ali na dança, um conduzindo o outro, e a relação dos dois como casal. Né? E eles falaram uma coisa muito legal, que é que eles aprenderam que não é levar para a dança, né, as situações das relações interpessoais, mas é o contrário, é trazer para as suas relações interpessoais o que a dança pode ensinar. Né? Então ela falava de coisas interessantes, assim, tipo, né, se eu estava ensinando em aula um dia, que se eu não desse, se ela não desse espaço ao dar o passo, ele acabaria pisando no pé dela. Então, o pisar no pé acabaria sendo culpa dela, porque ela não deu espaço. E ela já fez toda a analogia com o dia a dia, e ela foi entendendo que ela também, no dia a dia, precisava dar esse espaço para ele, né, para que a relação funcionasse. Né? Que se ela não desse esse espaço, ele acabaria, né, pisando no pé dela, entre aspas. Né? Como é que é essa? Enfim,
eu acho que num consultório psicanalítico, eu acho que essas questões das relações interpessoais devem ser muito mais presentes do que para um psiquiatra. Como que é isso? O meu consultório é basicamente de psiquiatria clínica, né? Uhum. Então, a gente tem todo tipo de demanda, né? Tem demanda de realmente só resolver um transtorno específico, uma coisa bem pontual, bem circunstancial ali. Deixa eu dar um exemplo, né? O paciente tem medo de andar de avião. Ele quer andar de avião, ele não quer falar de outras coisas, tá? Ele quer resolver Uhum. aquele problema. Então, tem Uhum. desde esse tipo de demanda até demandas mais complexas, que envolvem relações interpessoais e envolvem essas subjetividades que a gente está falando, né? Uhum. Então, basicamente, o que eu acho que a gente está falando é de que não existe uma linha divisória muito nítida do objetivo para o subjetivo, né? Cada um pode simbolizar a dança e qualquer outra forma de expressão artística e de transitar por subjetividades. Cada um vai ter sua maneira, né? Cada um vai achar a sua expressão mais adequada. Mas essa Uhum. fronteira, né, entre o objetivo e o subjetivo é muito de cada um. Sim, Esse relato desse casal aí é sensacional. Essa coisa de sim. pisar no pé Uhum. pode ter uma parte de responsabilidade da mulher, né? Uhum. Poxa, será que eu tô demais, né? Deixa eu dar uma distância. Uhum. Uhum. Sensacional. E teve a Lurdinha, na verdade, que está em todas as nossas lives. Eu acho que ela deve ser recordista. Ela deve ter assistido todas as nossas lives. Ela e a Sara. É a Lurdinha lá de Florianópolis, a Sara aqui de Belo Horizonte. A Lurdinha te perguntou há pouco aqui, mandou uma mensagem perguntando que ano que você se formou na UFMG. Eu não sei, talvez ela deva ter algum conhecido aqui, está querendo saber. Que ano que foi? Eu formei no final de 2000, a primeira turma do milênio. Ah, é? Final de Significativo, hein? 2000. Lá Significativo. vai. Então tá aí, Lurdinha, final de 2000. Ô Luiz, e na live que eu fiz com a Júlia, ela falou uma coisa que eu achei muito legal também, dos seus filhos, né? De como que a atividade corporal, movimentar, que ela ainda falou assim, quando começa, né? Não me lembro a expressão que ela usou, assim, a soltar faísca, quando a gente vê que, né? Aí a gente coloca os meninos para se movimentar, né? Vamos lá, vamos correr, vamos fazer alguma atividade. É, e é assim mesmo, o movimento, você acha que ele influencia diretamente na saúde mental, né, no bem-estar Com mental? certeza. Com certeza. O movimento físico, né? O gasto de energia física, não só de energia mental, né? É Uhum. fundamental para o seu organismo se sentir recompensado, né? Eu acho que não cabe aqui ficar dando explicação muito bioquímica da coisa, né? Mas existe uma série de substâncias que o nosso organismo libera durante o esforço físico, o exercício físico. E isso Uhum. dá muito essa sensação de recompensa. A criança que Uhum. fica só no videogame, né? Que fica só no computador, que fica só numa atividade intelectual qualquer, ela desaprende a reconhecer esse tipo de recompensa, né? E isso vai ter consequência lá na frente, né? Então, a atividade física é fundamental. Uhum. E você, né, com esse olhar da psiquiatria, porque na história das danças de salão tem um momento muito interessante que as danças de salão passaram por um momento que eu chamo de hibernação nas décadas de 60, 70, em que praticamente não se dançou por diversos motivos. Logo após a Segunda Guerra Mundial, questões econômicas, depois vem feminismo e outras coisas mais. E aí houve uma retomada a partir dos anos 80, anos 90. E estudos mostram, né, que um dos motivos para essa retomada, essa volta do interesse das pessoas por dançar a dois, também era a questão, uma certa decepção, digamos assim, com a moda do fitness, que reinou nos anos 70, ou seja, nos anos 70 nos Estados Unidos, né, ir para academia, a moda para atividade física, academia, musculação e outras atividades mais. E
o que que aconteceu? Muitas pessoas passaram a sentir necessidade, ou seja, ok, eu quero atividade física, meu corpo precisa disso, isso faz bem para a minha saúde, mas eu quero uma atividade física que me traga o prazer junto, ou seja, a dança, assim como, né, eu falo por mim, por exemplo, que eu nunca gostei de frequentar a academia, sempre gostei de atividade física, mas uma atividade física que tivesse relacionada a algo que me trouxesse prazer, além da atividade física em si. Ou seja, Atividade lúdica, né? exatamente. Então eu sempre gostei de praticar esporte, porque estava ligado ali com o jogo, com a ludicidade, com a competição, né? E quando eu encontrei a dança, a mesma coisa, né? Na dança você está lidando com diversos outros fatores que vão te trazer prazer, que não somente o prazer proporcionado por esses hormônios que uma atividade física Sim. vão desencadear, né? Como que é isso, né? Essas questões elas vão, por exemplo, uma atividade física, como eu disse assim, que é somente ela, né? Ou uma atividade física que está relacionada com a ludicidade, como você diz, está relacionada com a música, está relacionada com outros fatores, isso também vai aumentar, digamos assim, essa descarga de hormônios Vai. benéficos. A atividade física da academia, o fitness que você citou, ela é muito quantificável, né? Uhum. Eu preciso fazer meia hora de bicicleta com uma carga X. É aquilo ali, não Uhum. tem muita variável, né? Uhum. Agora, a atividade lúdica, ela envolve uma realização de você vencer um desafio imponderável, né? Um desafio imprevisível. Poxa, eu Uhum. estou dançando com a minha parceira e eu estou sentindo que hoje ela não está bem, ela não está comigo aqui. O Uhum. que eu posso fazer para trazê-la para mim, para trazer ela para a minha dança, para esse número, né? Aí Uhum. você faz uma graça, né? Fala no ouvido dela, qualquer coisa assim e tal, e de repente aquilo acontece, né? Você vê que Uhum. a riqueza de subjetividade é muito maior. E envolve desde você perceber, nesse exemplo que eu dei, que a pessoa não está bem, envolve você conseguir trazê-la para esse universo e envolve vocês conectarem, uma vez que ela Uhum. está nesse universo. Isso vai Uhum. muito além de um exercício físico, vai muito Sim, além de uma descarga de endorfina, né? Isso é uma sim. realização subjetiva, uma realização das suas fantasias, dos seus desejos, das suas coisas, né? Uhum. Então, é muito rico, né? Para dar o exemplo do piano, né? Um instrumento que eu toco aí desde criança. Tem dia que a gente senta no piano, sentava, né? Hoje em dia, né? Estou muito destreinado, mas sentava no Uhum. piano, olha, eu não estou tocando bem, não sei o que está acontecendo e tal. E de repente você muda a música, você dá uma respirada, de repente você senta e aquela coisa acontece. Pô, agora foi, né? Uhum. Essa realização Uhum. é imensurável, né? Não dá para quantificar. Sim. Então quer dizer que o piano ele vem desde criança, muito antes da medicina. Ah, bem antes. Eu sou médico por acidente. Na verdade, eu sou um músico frustrado. Pois é, você começou como músico, você começou com a música com o objetivo de se tornar um músico? Quer dizer, você é um músico, mas assim, um músico profissional? Não. Entendi a Uhum. pergunta. Foi aquela coisa meio acidental, né? Uhum. Na formação da minha personalidade, meus pais entenderam que música era uma coisa importante, como eu acho que é para os meus Sim. filhos, né? Eu dou a eles essa oportunidade de aprender música. E eu vi naquilo ali uma maneira de equilibrar a minha cabeça, né? Eu dediquei muito e tudo. Chegou na época de fazer vestibular para música, né? Me preparei, tudo, tem uma prova específica lá da UFMG para entrar na faculdade de música. Hum. Chegou na hora de fazer a inscrição, vou fazer música não, vou fazer medicina. Foi assim. É. Bom, mas pô, eu acho que a escolha foi boa, porque você pode ser um psiquiatra, né, que desfruta dos prazeres da música, né, que pratica a música Sim, também. Agora, eu acho que sim. se você fosse músico, você não seria muito mais difícil ser músico que desfruta da psiquiatria, né, Da que psiquiatria, pratica a né? psiquiatria de alguma maneira, né? O conhecimento da música é mais hermético, né? O psiquiatra Aham. tem que transitar em Sim, outras áreas, né? sim. E em um momento há pouco você estava falando
de algo que me lembrou um pouco né, como quando você disse, de você está tocando um dia e de repente, né, tá ali, não está tocando bem, você muda de música e tal, e de repente deslancha, né? Acontece. As danças de salão, inclusive tem muita gente que me pergunta assim, fala, qual dança que você gosta mais de dançar, né? Salsa, é bolero, é tango, enfim. Na verdade, é um universo muito amplo, né? E muito rico, porque são muitas danças, muitas culturas diferentes, muitos universos diferentes, né? Então, tem gente que se especializa no tango, na salsa. E eu não, eu venho de uma geração em que ser professor de dança, trabalhar com dança de salão, você tinha que transitar por todos esses universos. E aí isso, você estava falando antes, me lembrou um pouco, né, do que acontece comigo também. Tem dias que, por exemplo, eu vou dançar uma salsa e tá agarrado, né? Não sai. Aí, de repente, é o dia para o tango, né? Por exemplo. Da mesma maneira que tem dia o tango não funciona. Não, esse é dia de dançar samba, né? Então, a dança de salão é muito legal também, porque ela traz essas possibilidades também, né? Hoje eu não estou num bom dia para bolero, mas eu estou num bom dia para dançar zouk, né? Assim como, né, se você lida com a música, você, poxa, hoje não está rolando um Chopin, mas vai rolar um Beethoven, né? Então, por aí mesmo. Né? Então, assim, lidar com essa área artística traz essas possibilidades também, né? E aí, já que a gente estava fazendo analogia com a... Oi, voltou. Voltou? Sim. Bom, já que a gente estava fazendo analogia com a vida real, né? A gente leva essa experiência para as relações interpessoais, né? Você sentir que a Amanda hoje, a Amanda não tá boa. Deixa quieta lá. Amanhã eu converso com ela, daqui a pouco eu converso com ela. Ou ela sentir que você não está bem, né? Eu senti que a Júlia não está bem. A Júlia precisa do momento dela, não é hora de falar nisso, não é hora de abordar esse assunto e tudo. Então, a gente que lida com esses limites não quantificáveis, né? A gente acaba levando muito disso para as relações interpessoais, até com o paciente aqui. Né? Tem dia que o paciente vem aqui no consultório e a coisa não vai, e ele não está muito afim e fica por isso mesmo, e paciência. Né? A gente não tem que se sentir menor, né? Não tem que se sentir diminuído porque não deu conta de administrar aquela situação como gostaria. Isso faz parte da nossa subjetividade. E eu acho que a dança, mais do que qualquer coisa, ensina isso para as pessoas. Né? Sim. E nós, como professores, né, na sala de aula também, a gente usa esse instrumento, ou seja, tem dia que você sente que o aluno, ou a turma, né? Até a turma, né? Exatamente, não está ali, a energia não está legal para aquela determinada dança. Mas se você tem essa percepção, essa sensibilidade, opa, mas se eu colocar isso aqui, se eu colocar essa música, de repente aí você consegue, né? Pegar ali o aluno, a turma de volta, né? E trazer aquela energia, uma energia legal, né? Isso a gente vê muito com o DJ, né? Sim. O DJ, ele sente ali que perdeu o clima da festa e tudo, e ele é capaz de recuperar, né? Não é só uma playlist que ele põe ali. Ele vai excelente comparação, excelente comparação, né? Aliás, tinha uma época na minha vida que eu queria muito, eu tinha assim, esse sonho de que cada momento da minha vida tivesse, igual filme, né? Tivesse a trilha sonora ali, combinando com aquele momento. Né? Ou combinando ou não combinando também para te levar para um outro estado de espírito, né? Porque a música, ela tem esse poder, né, de influenciar as nossas emoções diretamente, né? Então, eu acho que essa comparação é maravilhosa. Assim, se a gente conseguisse ser DJs das nossas vidas, né? Seria sensacional. Não é não? De alguma forma a gente né? Sim, não de forma literal. Né? Não com a excelência de um DJ, né? Mas Sim. Um DJ amador a gente né? Talvez para a gente ser mais feliz, né? Encontrar mais felicidade, é exatamente essa prática, em conseguirmos mais excelência, né? Como DJs das nossas vidas, não é não?
Verdade. É isso aí. Ó, a Lúcia está perguntando aqui, a Mimos ainda é na rua Ituiutaba? Lúcia, há 30 anos já, esse ano a gente está completando 30 anos, continuamos ali na rua Ituiutaba, apesar de que tem 3 meses que eu não vou lá, infelizmente, né? Mas a gente continua ali e assim que o pandemônio passar, a gente vai estar de volta lá com força total, com muita dança, muitos encontros, né? E muito toque. Fala para a gente também essa questão do toque, Luiz. Como é que é isso? Como é que a questão do toque, do abraço, né, influencia nessas questões da ansiedade, das emoções? A gente... Eu acho que de tudo o que está acontecendo, a coisa que a gente mais sente falta é de se abraçar, né? A Júlia, minha esposa, fez um videozinho, uma animaçãozinha lá para o UniBH, e ela foi muito feliz na frase que ela colocou no final, né? Falta um dia a menos para a gente se abraçar. Né? Então, é isso aí. Legal, putz, bonito mesmo. Coisa mais acalentadora que tem, né? Que mais desperta aí serotonina, que desperta dopamina, sensação de recompensa, sensação de acolhimento, é o abraço, né? É o toque, né? Eu, antes dessa pandemia, uma prática que eu tinha, independentemente de quem fosse, é tocar o paciente na hora que eu cumprimento na sala de espera. Legal. Né? Conduzo uma mulher pelo ombro ou conduzo um homem pelo ombro também, um toque no ombro, né? Uma coisa que já é uma conexão. Né? Sim. E isso é um desafio para o mundo atual. Né? Sim. A gente não poder nem apertar as mãos. Né? Que é a conexão mais protocolar que tem, né? Sim, exatamente. E aí, como as pessoas, a meu ver, têm... às vezes era algo que passava desapercebido na vida delas, né? O toque, né? Não somente o abraço, mas, enfim, o toque de uma maneira geral. E, de repente, na hora que acontece, na hora que tem a falta, né? Que elas se dão conta da importância disso. Né? E você acha que elas vão voltar muito sedentas disso, ou vão voltar muito cuidadosas, né? Muito desconfiadas em relação ao toque? Romar, qualquer coisa que eu te falar é chute. É o que você falou no início, né? É o momento de incertezas, né? Realmente não sei dizer. É o que a gente está falando, é o novo normal, né? A gente não sabe como é que isso vai ser conduzido, né? Se vai ser um hábito diferente, né? Não se tocar, não se abraçar, não trocar energia, né? De uma maneira física, né? Sim. Mas a gente é muito plástico, né? A gente se reinventa, né? A gente acaba achando outro jeito de trocar energia, né? E outro dia, acho que foi com a Júlia mesmo que eu estava falando, do tempo em que você permanece em contato físico com o outro, que isso influencia nos benefícios aí, os hormônios que vão ser desencadeados aí, ou seja, se você permanece abraçado por X segundos, isso vai trazer um benefício maior do que se é só um toque rápido? Você sabe me dizer sobre isso? Gilmar, sim, o que você falou é verdade. Agora, isso não é quantificável, né? Porque isso são variações muito individuais, né? Tem gente que é mais evitativo, tem medo de se contaminar, tem medo. Tem gente que é mais afetuoso, né? Isso vai muito da formação da personalidade de cada um. Mas, em linhas gerais, quanto maior, mais intenso e mais duradouro for o toque, melhor vai fazer para a pessoa. Sim. A Mariana Estrela, que inclusive trabalha com as redes sociais da Mimos Companhia de Dança, aliás, esclarecendo, né? A gente tem o Instagram da Mimos Companhia de Dança, a gente tem o Instagram da Mimos Escola de Dança, assim como o canal do YouTube da Mimos Escola de Dança, onde a nossa live vai estar também gravada, vai estar lá, a gravação da nossa live vai estar no IGTV, no Instagram, claro, e vai estar no nosso canal do YouTube. Aliás, eu estou devendo, eu estou com um problema na minha internet aqui, mas a partir de amanhã eu vou normalizar. As 3 últimas lives ainda não subiram para o canal do YouTube, mas subirão junto com a nossa.
né? Então peço desculpas aí o pessoal que fica ansioso para assistir depois pelo canal do YouTube, e o pessoal que entrou depois, quer pegar o início, quer recomendar para alguém que não assistiu, né? Vai estar daqui 5 minutos depois que terminar, vai estar no IGTV e depois no canal do YouTube. Mas a Mariana Estrela, que trabalha com as redes sociais da companhia, ela estava perguntando, estava falando aqui, fale um pouco, Luiz, fale um pouco para a gente sobre as soft skills. Ela deve ter visto alguma coisa que eu conversei com o Breno, um colega meu. Soft skills são essas habilidades não mensuráveis, né? Que eu fiz até um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube, que vão ser as qualidades mais valorizadas no mundo pós-pandemia. Né? O conhecimento objetivo, ele está aí para quem quiser, nós já atingimos um grau de excelência enorme. Né? Agora, essas subjetividades, essa capacidade de empatizar, de adotar o ponto de vista do outro, de respeitar o limite do outro, o momento do outro, né? Isso a arte dá. Né? A formação não... Nossa, eu vou falar uma frase que vai ficar horrível, né? Mas a formação não formal, o conhecimento não formal é o que te dá. Que são os relacionamentos, são os hobbies, são as turmas de amigos, são a gente transitar em universos onde, fora da nossa caixinha, né, que é o que eu falei no início. Poxa, para mim estar conversando com um professor de dança, empresário das artes, é de uma riqueza muito maior do que eu estar conversando com outro psiquiatra. Sim, né? Idem. Eu imagino o que ele vai dizer, imagino... Né? Eu acho que ele vai querer me apertar, o que ele vai querer acrescentar. Então, e eu fiz questão de não te pedir um roteiro para essa conversa, né? Justamente por isso, para despertar essas habilidades nas entrelinhas, né? Nas sutilezas. Pô, o que o Jomar está pensando com essa pergunta? O que ele espera que os alunos dele ouçam de mim e tudo? Então, isso... que a gente chama genericamente de soft skills, né? Essas habilidades não mensuráveis, em oposição às hard skills, né? Que são as habilidades mensuráveis, acho que elas vão ser cada vez mais valorizadas na sociedade pós-pandemia. Ninguém quer saber se é 2 para lá, 2 para cá, para ficar no seu universo. Quer saber o que a dança enriquece a vida dela, né? Não quer saber muito da técnica, da hard skill. Sim. Né? Como uma experiência, inclusive, né? Algo que se fala muito, inclusive, pelo marketing hoje em dia. E você estava falando de... pode falar. Não, pode falar. Né, como que é muito mais rico quando você conversa com o diferente, de um outro universo. Né? E Jomar, é uma coisa que o carro antigo me deu muito. Né? Essa história eu gosto muito de contar, porque eu tenho uma amiga, a Marcelinha, né? Não sei se ela vai estar assistindo aí, mas ela sempre comentava quando a gente era estudante de medicina, ela é advogada, eu estudante de medicina na época, ela falava, pô, Luiz, você é o único médico que não fica só falando de medicina, né? Porque quando tinha as festinhas de médico e tal, ficava só aquele papinho de, o paciente tem isso, o paciente tem aquilo, conduta assim, conduta assado e tal. E como eu mexo com carro antigo desde sempre, né? Desde antes de tirar a carteira, antes de ser oficialmente um motorista, eu já mexia com carro antigo, a gente conhece gente de todo tipo. Né? Você tem grandes amigos que são policiais, que são empresários, que são gente que vive de renda, médicos, juízes. Né? Então tem gente de tudo quanto é jeito. E isso aguça a nossa capacidade de entender outros pontos de vista, né? Por isso que eu falo muito aqui no consultório, além das artes, né? Além da dança, da música, né? Além dos esportes, né? Você jogar um futebol, jogar um tênis, uma coisa, tenha um hobby, né? O hobby, isso é que enriquece, ele te faz transitar por causa desse denominador comum, né? Que no meu caso é o carro antigo. Ele te faz transitar numa série de universos que você não transitaria. Né? E a dança de salão... desenvolve as soft skills. Sim, a dança de salão ela tem uma característica também, que como você dança com o outro, né, o tempo inteiro numa aula de dança a gente incentiva que as pessoas troquem de par
para que elas justamente experimentem isso, né? O diferente. Porque se você fica dançando o tempo inteiro ali com o seu par, com a sua parceira, com o seu parceiro, é isso que você falou, né? Se eu converso só com outro professor de dança, só com alguém da minha área, eu perco a chance de enriquecer, né? De me enriquecer de conhecimento, né? Isso aí. Então é isso que tem alunos que às vezes ficam meio, né, tímidos, relutam em trocar, mas quando eles percebem o quanto isso traz de benefícios, né? O quanto você aprende, você desenvolve a sua dança, mas muito além de desenvolver a sua dança, você convive com uma outra pessoa, né? É um outro abraço, é um outro peso, é uma outra força que você precisa para conduzir, e aí você desenvolve essas percepções, enfim, você conhece uma outra pessoa. Né? Você aguça a sua percepção do outro. Sim. Além de que você convive com uma outra pessoa, que é um dos benefícios muito legais da dança de salão. Muita gente procura a dança de salão por isso, ou muita gente não procura por isso, mas descobre isso na dança de salão e se apaixona. É a socialização, né? É você estar ali com pessoas das mais diversas áreas, né? Pessoas, é o que você disse, os exemplos que você deu aí dos seus conhecidos, dos seus amigos aí que gostam de carros antigos também. Ali numa turma de dança de salão, os colegas ali trabalham com as mais diferentes áreas de trabalho, de conhecimento, tem os mais diferentes pensamentos, então você tem que exercitar a sua tolerância também para lidar com o outro e até mesmo para te fazer pensar, opa, é mesmo, né? Esse cara, em princípio, eu estava com o pé atrás, porque ele pensa de uma forma diferente da minha, mas olha, ele está me fazendo enxergar, né, algo que eu não tinha visto ainda. Então, essa tolerância, esse exercício da tolerância ao lidar com o diferente também é fundamental, né, não? Com certeza. E aliás, o brasileiro anda precisando disso, né? Oh, e como? E na história das artes, né, quer dizer, as danças de salão, elas surgiram exatamente nos portos, nas cidades portuárias. Por quê? Porque justamente nas cidades portuárias é onde você tem as mais diferentes culturas convivendo, próximas. Né? E onde que, olha que legal, aonde que é o lugar onde você tem essa convivência mais próxima ainda? No prostíbulo. Né? Numa cidade portuária, no prostíbulo, onde você tem marinheiros, né, as prostitutas locais, você tem o viajante que veio de um imigrante, o sujeito que está passando por ali, o cara que mora ali. Então, são os mais diferentes idiomas, maneiras de pensar, culturas, etc. E não é à toa que ali surgem, né, novas vertentes, novas danças. E nas artes, de uma maneira geral, também. As novas vertentes artísticas surgem quando os diferentes se encontram, né? A arte, a criação, né? Voltando para aquela analogia que eu te falei de sair da zona de conforto, né? A arte surge na turbulência, né? Você está tudo bem, você está tudo certo, você não precisa criar nada, né? Tá ali, está tudo bem, está tudo beleza. Agora, na turbulência, né? No choque de culturas, na dificuldade financeira, no marinheiro que ficou meses no mar e está ali louco para encontrar a namorada dele, tudo é que a coisa acontece, né? Movimento gera movimento, né? Isso aí. Nós estamos aqui no minutinho final, que o Instagram já me avisou aqui. Já vai cortar. Né, só complementando assim, foi justo a Mimulus Digital, né, levando os cursos que a gente está levando para as pessoas. Aliás, fica o convite, amanhã às 19 horas, entrando no nosso Instagram, a gente tem esse encontro aberto entre criadores. Eu estou lá com mais 4, 5 convidados falando sobre criação, sobre coreografia. É só entrar no nosso Instagram para pegar o link, o convite para participar. Mas então, a Mimulus Digital veio desse movimento. Já estava nos nossos planos, mas foi justamente o pandemônio que nos fez movimentar, né, e fazer acontecer mais rápido. Né? Luiz, parabéns. Olha, te agradeço muitíssimo, muitíssimo. Esperando que logo, logo a gente possa se encontrar pessoalmente. Se abraçar. Né? Na Mimulus, mais uma vez, para você assistir os espetáculos. Tá? É isso aí. Muito obrigado. Mais um jantar gostoso lá na sua casa também. Vai ser um prazer. Aqui na nossa. Enorme. Tá bom? Valeu. Um grande abraço para a Júlia, para os meninos aí. Para também, para o filhotinho. É isso aí. E convido o pessoal, mais uma vez, amanhã, 19 horas,
Quem não assistiu também, a nossa live vai estar daqui a pouquinho. Quem entrou depois ou quiser recomendar para as pessoas, vai estar daqui a pouquinho no Instagram da escola, Mimos Danca. Fiquem atentos ao Instagram da companhia, que tem muita coisa legal sendo postada lá também. Beleza? Obrigadão, Jomar. Muito obrigado, um Abraço. grande abraço. Uma última coisa, esqueci de Sim. dizer, a gente vai ter os próximos cursos aí com vários professores que são bailarinos da companhia também. Então a gente tem a Juliana, Patrícia Gea, Fafá, Gustavo.